Boa noite a todos. É com muita alegria, sob a égide do nosso amado Mestre Jesus, que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Compete-nos mais uma vez lembrar a todos a necessidade de nos prevenir com os cuidados e a asepsia contra o coronavírus. Nós vamos cada um fazer a nossa parte. O uso da máscara é facultativo, né? Não é obrigatório, porém pedimos, se alguém estiver com sintoma de gripe, que por favor usem a máscara. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos também que o núcleo possui equipes de visitas a enfermos, aplicação de passes de fluidoterapia e também implantação do culto do Evangelho no lar. Mais informações, pedidos para visitas podem ser feitos na secretaria. Hoje vocês receberam este formulário, que é uma pesquisa que nós desejamos fazer quanto ao fato do que vocês preferem, sugestões de temas, que às vezes vocês gostariam de ver abordados. É claro que o nosso livro vai continuar, a gente vai continuar desenvolvendo os temas do livro, mas muitas vezes vocês têm uma necessidade, uma sugestão de que seja abordado algum tema, então a gente está abrindo esta pesquisa e gostaríamos da colaboração de todos, tá? Podem levar para casa, pensar, trazer depois, podem preencher aqui mesmo, deixar ali na secretaria, assinem ou não, isso é facultativo, a gente apenas precisa das sugestões. E agradecemos desde já. Para melhorar ainda mais a nossa harmonização, nós gostaríamos de pedir à nossa companheira Lília que fizesse a prece por nós. Então vamos todos fechar nossos olhos. Primeiramente, fazendo o exercício de respiração, respirando profundamente, soltando o ar devagar. Porque assim vamos acalmar o nosso coração e nos preparar para conversar com Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, Pai, nossa querida, amada Mãe Maria, pedimos a você que neste momento ilumine e renova nossos corações. Muitas vezes apertados por dificuldades que passamos na vida, por problemas, mas que agora, neste momento, nesse instante, Jesus está ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo no corpo físico e espiritual. Eleve o seu pensamento e veja Jesus de acordo com aquilo que você conhece. Ele está sorrindo para você e dizendo que tudo isso vai passar. E mesmo assim, você vai sentir com vontade de chorar, pois a iluminação de Jesus nos afeta, pois ainda estamos longe de achar que somos igual a Ele. Mas estamos no caminho, na vontade e no querer de mudar. Vamos levar conosco os ensinamentos de Jesus na vivência, para fortalecer aqueles que necessitam, que estão à nossa volta. Neste momento, vamos pedir a Deus pelo nosso Brasil. Muitos hoje festejando com alegria, que possam permanecer alegres, porém pensando em Jesus na felicidade. Vamos pedir para os nossos familiares,
nossa família consanguínea, nossa escola da vida. Vamos pedir agora pelo mundo que passa por muitas tragédias. Nós sabemos que tudo está de acordo com a vontade do Pai e que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos pedir iluminação para a nossa palestrante de hoje, para que ela possa trazer em teus ensinamentos o conhecimento de mais uma palavra de Emmanuel do livro Vinha de Luz. E que a luz seja sempre a nossa melhor escolha. Que assim seja. Que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao capítulo 60, cujo título é Que fazeis de especial? E que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47. Nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novas palestras. E para falar sobre o tema de hoje, que fazeis de especial, com muita alegria e gratidão, que convidamos agora a nossa companheira Tatiane Rezende, que é palestrante espírita e colaboradora do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Tatiane. Boa noite a todos. Eu estou me sentindo meio que uma repórter de TV, microfonezinho aqui, eu estou achando chique o negócio. Aí eu começo a apanhar, né, que a gente fica nervoso. Mais uma vez agradeço o convite, mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu sempre falo que as pessoas falam assim, Tati, você é muito fã do Emmanuel. E eu sou muito agraciada, porque sempre, né, vem estudos relacionados que foram trazidos por ele. Então eu amo o fato de ser o trabalho dos livros que realmente trazem esses ensinos de Emmanuel. Esse capítulo 60 do livro Vinha de Luz, né, que fazeis de especial? Eu vou pegar, eu sempre gosto e sempre reforço, cada parágrafo desses textos de Emmanuel daria tranquilamente uma palestra completa. Mas é importante que a gente realmente reforce que há todo um conjunto, né, de ensinamentos que ele nos traz e sempre finaliza em algo que nos chama atenção, que a gente precisa ficar atento, que a gente precisa trabalhar. Esse texto, Emmanuel já começa despertando em cada um que estiver lendo o texto, né, o que ele, a abordagem sobre quem que ele está trazendo. Quem é que precisa ficar atento ao que está escrito ali? E ele começa assim: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Os espiritistas cristãos. Aí eu falei, gente, espiritista, que termo, né? A gente escuta espírita, espiritista, a gente escuta espiritualista, né? Espiritista é um termo que foi criado aí, né, na época de Kardec, que vem do francês, espiritiste, que eu não sei falar francês, vocês me desculpem, se fosse espanhol ainda ia, né, mas francês não é minha área, que no dicionário do Oxford está lá. Espiritista é a mesma coisa que espírita. E aí a gente deve ficar atento, né, e os cristãos, Tati, espiritistas cristãos. Existe um espírita que não seja cristão? Depende da linha que ele vai seguir, né? Nós que somos aqui espíritas kardecistas, que a gente estuda toda uma codificação que nos foi trazida com vários ensinos. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós temos como referência o cristianismo trazido por Jesus. Então, nós somos espiritistas cristãos, espíritas cristãos. Ô Tati, o espiritualista, todo espiritualista é espírita? Não. O espiritualista vai ser sempre aquele que ele vai acreditar na existência de Deus.
Ele vai ter essa referência, mas, ele não necessariamente acredita em espíritos, na comunicabilidade dos seres encarnados com os desencarnados. Então, existe o espiritualista espírita, existe o espiritualista que pode ser, no caso católico, pode ser evangélico. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, nós somos espíritas ou espiritistas, para quem realmente acredita nos ensinos do espiritismo, que acredita na comunicabilidade com os espíritos. E aí, quando coloca que nós temos um entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados, Tati, por que o Emmanuel coloca com tanto ênfase assim, que realmente a gente tem esse conhecimento? E aí ele continua para a gente. Em verdade, olha aí, Jesus colocava muito isso, quando ele queria reforçar e realmente colocar claramente o que ele estava falando, ele colocava o termo em verdade. Em verdade vos digo. E aí Emmanuel coloca aqui, em verdade, nós espiritistas cristãos, aí ele coloca aqui, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Então, nós espíritas cristãos, nós sabemos que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Gente, isso aqui é muito sério. Quando nós pegamos o termo vida, nós estamos falando de um tempo de existência. Só que se eu pego a vida e avalio pelo tempo de existência carnal, o que nós estamos aqui na Terra, aí essa vida carnal, ela termina com a morte. Esse corpinho que a gente carrega aqui, ele acaba no momento em que você desencarna. Mas nós, que somos espíritas cristãos, nós sabemos que a vida está muito além da morte. Por quê? Por quê, gente? Porque o espírito é o quê? Imortal. Então, quando nós pegamos a vida como referência de tempo de existência, mas o tempo de existência do espírito, nós vemos que vai muito além da morte. Não acaba aqui. A carne, a matéria, sim. O espírito não. Então, nós sabemos disso. E é um conhecimento que nós temos que é de uma grandiosidade, mas que muitas vezes, até nós espíritas, duvidamos. Até nós espíritas questionamos. Mas lá no fundinho, por tudo que a gente vivencia, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente estuda, a gente sabe que é verdade. Então, não esqueçam disso. Coloque isso como referência sua mesmo dentro da doutrina. O espírito é imortal. Não acaba aqui. Acaba uma fase. Parece aqueles joguinhos de videogame, que você vai vencendo as fases. É mais ou menos isso. Você vai passando de fase, Você vai evoluindo até concluir o jogo. Qual que é a conclusão do nosso jogo? Nos tornarmos o quê? Espíritos puros. Esse é o objetivo do nosso jogo. Então a gente não pode esquecer que o nosso espírito é imortal. E aí Emmanuel continua. Além de saber que a vida prossegue além da morte, nós também sabemos que os espíritas cristãos lá também sabem que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Aí eu destaco assim, na escola temporária da Terra. Por que temporária, Tati? Olha o que a gente acabou de falar. Se não acaba aqui, fica a parte matéria, mas o espírito continua. Por que temporário? Porque você passa esse período aqui, nessa existência, para aprender, para evoluir, para alcançar os objetivos que você se propôs antes de encarnar.
Porque antes de encarnar, nós fazemos, vamos colocar entre aspas, como se fosse um contrato. Eu estou indo para fazer isso, 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 isso. Aí, quando a gente desencarna, vai abrir a pastinha do contrato, você cumpriu essa cláusula, essa daqui não, essa daqui não, essa daqui cumpriu. E aí a gente vai ver o que nós vamos levar adiante para a próxima existência para ser trabalhado, em mais um período temporário. Né? Nós só não teremos mais a necessidade de encarnar quando nós nos tornarmos espíritos puros. Mas dentro da doutrina nós temos vários relatos de espíritos que resolvem voltar para auxiliar e ajudar, né, aqueles que ainda estão necessitados. O que Jesus fez por nós? Né? Ele reencarnou para nos ajudar. Imagina se ele não tivesse vindo, tivesse trazido tantos ensinos para a gente. Como que nós estaríamos hoje? Né? Totalmente perdidos. Então nós temos um norte, nós temos uma referência. Né? Nunca esqueçamos disso. Então é temporário. Né? Valorize o tempo que você está aqui. Eu reforço sempre o que Haroldo e Divaldo falam em suas palestras. A fila reencarnatória está gigantesca. Olha agora, recentemente, nós tivemos o Covid, que dizimou a população da Terra. Olha o que nós tivemos agora na Turquia e na Síria, mais de 30 mil desencarnados. É muito espírito, gente, que está indo tudo para a fila reencarnatória. Então, o Haroldo ainda fala assim, reforce nas suas orações, Senhor, prolongue o meu tempo na Terra, porque eu tenho muito a fazer e eu preciso valorizar esse tempo meu aqui. Então, é temporário, mas a gente pode, né, através de todo o trabalho que a gente faz, reforçar em nossas orações e sermos abençoados aí, quem sabe, com um tempinho a mais, para que a gente possa trabalhar mais e mais. Ele tem colocado muito isso, reforce em suas orações, peça mesmo de coração fervoroso, porque é um benefício estarmos aqui, é um benefício para o nosso espírito estarmos aqui. E aí ele continua, o que mais que os espiritistas sabem? Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Aquilo lá do início. Ô Tati, como assim é uma vestimenta? Gente, isso aqui a gente carrega para que a gente suporte o nosso passar aqui na Terra. Quanto mais apurado o espírito, mais vai desaparecendo a matéria. A chegar ao ponto da pureza que não tem mais, você não carrega mais nada disso. Há relatos que Jesus teve que passar por todo um processo e a própria terra para recebê-lo. Porque para ele essa densidade carnal era algo muito pesado para carregar. E a terra precisou ser trabalhada para que aguentasse também a grandeza da pureza do Espírito que estava vindo para cá. Então foi todo um trabalho feito. Então isso aqui é uma vestimenta, é só uma vestimenta que nós temos, que vai ficar aqui. E nós, né, espíritos, é que voltamos para o plano espiritual. Não esqueça lá da questão de ser imortal, né? E Emmanuel continua lá. Gente, a gente fala assim, ô Tati, essa questão do corpo, por exemplo, né? Essa vestimenta carnal. O Francisco de Assis já falava, nós devemos cuidar do nosso burrinho. Ele falava que é o burrinho, né? Que é o que a gente realmente traz. Porque se eu não cuido, como que eu vou ter saúde? Como que eu vou ter força? Como que eu vou conseguir fazer as coisas? Ah, Tati, mas tem gente que vem com várias deficiências e consegue fazer um monte de coisa. Vem para mostrar para a gente que, mesmo que você tenha algumas imperfeições no corpo, você continua conseguindo trabalhar. É uma vestimenta só. O espírito ele é muito ativo. E nós aqui, às vezes, nesse burrinho nosso aqui, a gente trava ele. Mas a gente precisa cuidar. Não falo que você deve assim, tornar a sua vida isso. Eu vou ficar só por conta disso. Mas é preciso que cuide dele para que você possa ser ativo, atuar e conseguir fazer muito. Porque nós estamos aqui para trabalhar.
né? E aí, o Haroldo fala em uma palestra, destaquei aqui para não esquecer de falar, o que a gente faz com esse corpo carnal? O que a gente faz com ele? A gente toma banho para manter ele limpo, a gente escova o dente para não dar cárie, para não dar mau hálito, não é isso? Vai para academia, vai fazer uma caminhada para manter. Eu estou precisando, viu, gente? Não olhe para mim agora, não. Olhe para alguém mais saradinho aí. Vai para academia para cuidar do shape, né? Para ficar. E por que a gente não faz o mesmo com o espírito? Se é ele que é o ativo, que é o. Aí ele fala que busquemos, sim, uma leitura edificante, que busquemos aplicar o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente vê. Vamos, através de nós, muitas pessoas acabam tendo como referência os ensinos de Jesus. Então a gente precisa cuidar do lado espiritual também, né? E a maneira de manter essa limpeza, nós temos vários recursos. Nós espíritas temos, em questão de material, mas é muita coisa, mas é muito livro, é muita revista, é muito artigo, não tem desculpa. A gente precisa perder a preguiça. E hoje, quem fala assim, meu óculos é muito ruim, audiobook, é o que mais tem. Porque eu não... Gente, põe lá o vídeo lá e você não precisa estar vendo o que está lá, a pessoa, mas escutar o que está sendo falado. Então a gente precisa entender que os recursos estão aí. Nós devemos utilizá-los. Deus não colocou à toa para a gente, não. Então isso aqui desgasta, não adianta, né? Nós vamos envelhecer, vão vir as necessidades que a gente vai ter na nossa, né, velhice, mas isso não nos impede de manter ativo. Olha o Divaldo, né? 90 e tantos anos, faz as palestras sentado, mas continua fazendo palestra. Não viaja muita distância, mas agora com a questão virtual ele continua ativo. Não tem desculpa, né? A gente não tem desculpa mesmo. Aí é de cada um na consciência. E aí Emmanuel continua. O que os espiritistas também cristãos sabem? Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Gente, o nosso dia a dia é cheio de dificuldade, mas isso é um processo educativo da vida. Isso é porque tem alguma coisinha ali que ainda precisa ser trabalhado. Não é à toa que as dificuldades aparecem no nosso caminho. Isso faz parte para que a gente aprenda. Nós é que precisamos ficar atentos, abrir os nossos olhos e os nossos corações para quando chega essa dificuldade. Entender que ela vai te ensinar alguma coisa. Fácil? Não é, para ninguém, mas é um recurso também que Deus utiliza para nos auxiliar, para a gente chegar no objetivo final nosso, é evoluir. Também sabemos o quê? Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. A maioria das pessoas fala assim, nossa, eu queria tanto aprender só pelo amor. Só que nós, seres humanos, aprendemos muito mais pela dor. Parece que... Sabe quando fala assim, não, parece que gosta de apanhar? Parece que nós, seres humanos, somos assim. Porque tem tanta oportunidade de nós aprendermos pelo caminho do bem, mas nós insistimos em ir pelo caminho dos espinhos. Parece que a gente gosta de ficar levando espetada. Não, eu vou por aqui. Não, aqui não é o caminho certo. Mas você já sabia que ali não era o caminho certo. Mas aí você precisa da dor para realmente sair, às vezes, da sua zona de conforto, porque a gente se acomoda também. Então, às vezes, vem essas situações que nos dilaceram a alma, mas que são essenciais. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro excelente para vocês entenderem a importância da dor no nosso processo evolutivo, ele fala assim: a tristeza e o sofrimento fazem-nos ver
ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Então, às vezes precisa, sabe? Porque a pessoa está tão, às vezes, iludida num patamar de ilusão tão grande, que às vezes precisa levar uma rasteira para entender que não é bem assim. Então, é um recurso que nós também temos de engrandecimento. Não lembro qual leitura, não sei se foi o próprio Leon Denis que fala, quando a dor chegar, receba, cumprimente-a, mas dê passagem para ela. Não feche a porta e deixe ela lá com você, não. Receba como uma visita. Oi, tudo bem? O que você está precisando? Acabou a visita, tchau. Não faça com que ela ganhe moradia na sua vida. Ela vem para ensinar, não para permanecer. E aí Emmanuel continua. Gente, essa passagem que faz aí de especial, ela é interessantíssima para no caso nosso, que estudamos, que vemos muitas palestras, é interessantíssimo porque você vê, parece que é um resumo da vida espírita. De tudo que a gente vai passando, está resumido aqui, nesse capítulo 60 do Vinha de Luz. Então, quem depois quiser pegar com calma em casa e ler trecho por trecho, vocês vão perceber isso. É muito claro, fica muito evidente, né? E aí eu falo, recursos nós temos muitos. O que nós estamos fazendo deles? Nós estamos só recebendo e deixando para lá, bate aqui, às vezes nem entra, já sai, ou entra, sai. Não pode ser assim. A gente tem que fazer a aplicação disso daí. E aí Emmanuel continua lá, ó. O que nós também sabemos? Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. O que você vai colher lá na frente é do que você está plantando agora. Outra coisa que a gente escuta muito na doutrina, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser. Você planta maldade, você planta bondade, você planta só coisa boa, você planta só coisa ruim. Só que tem que ter a consciência que você vai colher o que você está plantando. Eu não tenho como, né? Se eu planto o pé de limão, eu não vou ter como colher morango. Vai ser azedo. É uma fruta azeda que você está plantando. Ah, não, eu quero uma fruta doce. Então plante um morango, plante uma melancia. Se você quer colher coisas boas, plante coisas boas. Não adianta. Gente, outra coisa, não pergunte. Tem dia que eu fico rindo sozinha. Não fique perguntando para Deus o que eu fiz para merecer isso. Gente, se Ele abrisse uma tela na sua frente, na hora, te garanto que Ele te mostrava o que você fez para merecer aquilo. E muitas vezes eu tenho certeza que você ia ficar com vergonha. Para que eu fui perguntar? Porque se você está colhendo, você plantou. Ah, mas eu fui uma pessoa boa a vida inteira e só colho coisa ruim. Nós não lembramos das existências passadas. E muitas vezes nós estamos nessa agora, colhendo coisas que plantamos há séculos atrás. Em outras existências. Talvez o que você está plantando agora com todo amor e carinho está sendo uma existência assim, só de plantios maravilhosos, você vai colher no momento adequado. Quanto tempo leva? Quando eu fui plantar minha horta, na outra palestra até falei disso. Quando eu plantei o alface com 45 dias, está aquele trem lá, gigante lá na horta lá. Agora, vai olhar lá para você ver o tempo para colher uma cenoura, um alho poró. Gente, meu trem demora demais. E
Mas você quer plantar hoje, quer colher hoje, você vai lá todo dia na horta e fala, meu Deus, meu trem nem brotou. E quando eu plantei a cenoura, eu plantei direto no chão. Os outros eu fiz a sementeira, então eu já plantei bonitinha, mudinha. Não, a cenoura, eu fui lá e todo dia eu ia olhar, mas esse trem não brota? Vai ter o tempo dela desenvolver, então vai ter o tempo de maturar o que você está plantando agora para você poder colher. Então pense nisso com carinho. Tudo o que nós plantamos, nós colhemos, querendo ou não querendo. Nunca se esqueça disso. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Antes de você fazer uma coisa, lembre disso. Nossa Senhora, quase que eu plantei uma coisa aqui agora. Respira fundo, conta até 1000 se for preciso, mas se você sabe que a colheita daquilo ali não vai ser boa para você, não plante. Você vai plantar uma erva daninha lá para quê? Para matar o resto do seu plantio todo lá? Vai lá bonitinho, plantando tudo bonitinho, puf, joga uma erva daninha lá no meio. Não faça isso. Não faça, por quê? Porque vai emaranhando naquelas outras plantas lá, ou seja, você vai meio que colher umas coisas misturadas. Então, tenha esse cuidado, tenha essa atenção. Tá aqui pra gente, e a gente não adianta a gente fugir disso não, né? É importante que a gente realmente não se esqueça. E Emmanuel continua, o que mais lá que nós espíritas cristãos sabemos? Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. E que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Gente, Deus é bom e soberanamente justo. Se você age no bem, não tem como Deus olhar para você de maneira inadequada. Não, Tati, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom. Por que acontece tanta coisa ruim comigo? Olha lá atrás. O que você plantou? É esse o cuidado que você tem que ter. E quando fala que a luz do Senhor clarear-nos aos caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, é porque a partir do momento que eu começo a fazer esse plantio adequado, eu começo a fazer isso de maneira acertada, gente, não tenha dúvida, os caminhos se abrem. Só que às vezes na nossa cegueira material, na nossa cegueira humana, a gente meio que fica desatento ao que Deus está fazendo. E Deus está fazendo o tempo todo por nós. Ele é um Pai extremamente, totalmente bondoso. Ele não quer o mal de ninguém. Nós colhemos o que nós plantamos. A gente não colhe o que Deus plantou, não. O plantio é seu. A colheita tem que ser sua. O livre-arbítrio é exatamente isso. Eu estou colocando na sua mão sementes, vamos supor que colocou lá 3 sementes na sua mão. A do amor, a do ódio e uma neutra. A gente entrega na sua mão. Qual que você vai plantar? É você que vai abrir o sulco na terra, você que vai colocar a semente, você que vai molhar, vai regar aquela semente, você que vai cuidar daquela planta. E aí você vai ter a colheita daquilo. Mas Deus nos dá todas as oportunidades. A escolha é nossa. Então, se você vai seguindo aqui no caminho, pegando toda a oportunidade de trabalho que você tem, no bem, não duvide que a colheita será a melhor possível. Mas não espere isso de imediato. E nem fique se questionando por que não nessa existência. É porque às vezes você tem tanto resgate, tanta coisa pendente de outras existências, que nessa ainda não vai caber para você estar colhendo coisa boa. Mas não desista de fazer um bom plantio pelo fato, às vezes, da sua vida não ser tão boa, vamos colocar entre aspas assim.
Porque senão você vai continuar nesse círculo vicioso todas as suas existências. É o estagnar, é o estacionar, que é uma das intenções que nós devemos realmente sair fora. Porque nós não voltamos. Se eu melhorei nisso, eu não pioro novamente nisso. A intenção é só que cresçamos e que evoluamos. Mas muita gente prefere manter-se estacionado. É um atraso, é um desperdício de uma encarnação. Então não façamos isso, né? E aí Emmanuel continua lá para a gente. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Gente, nós não estamos aqui a passeio. Quem tiver a oportunidade de depois pegar lá no Evangelho e ler sobre as divisões, né, que Kardec colocou para que a gente tivesse uma pequena compreensão das divisões dos mundos, para você entender que se você está na Terra, se você encarnou na Terra, é porque você precisa se aperfeiçoar, você precisa melhorar. Espírito puro não encarna na Terra, com exceção de Jesus Cristo. Então nós não somos anjos. Nós somos espíritos que ainda têm, sim, coisas a serem trabalhadas. Sentimentos, muita coisa que realmente nos corrói e precisa que realmente você consiga trabalhar isso em você para que você possa vir, né, cada vez em planetas mais apropriados, mais evoluídos, de acordo com a evolução que você vai adquirindo. Né? Então depois quem tiver esse também interesse, dê uma lida lá para vocês verem, porque tem a característica de cada tipo. E aí você vai entender por que você está aqui. Então a gente precisa entender que é uma missão de aperfeiçoamento. É preciso trabalhar, é preciso melhorar. Senão você vai continuar sempre voltando para um planeta de prova e expiação e vai ficar novamente nesse círculo vicioso. Né? É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Isso também precisa ficar claríssimo para a gente. Outro ponto, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a justiça não é uma ilusão. Se Deus é justo, não continuemos com a perguntinha: o que eu fiz para merecer isso? Há uma justiça no que está acontecendo. Então vamos ter esse cuidado, dessa atenção. Não esqueçamos disso, o quanto Deus é bom e é justo. Porque aí a gente entende que se está passando é porque é preciso. E lá no fundinho a gente sabe. Tem coisa que a gente passa, que aí vem uma lembrança sua lá da infância. Nossa, eu fiz isso com meu irmão. E às vezes você está passando aquilo ali com o seu filho. Imagina, é possível, entender? É possível. É possível. Nossa, uma coisa de 50 anos atrás, agora. E eu estou falando dessa encarnação. Imagina se a gente tivesse acesso às outras. A gente ia entender cada situação que a gente passa. Né? Então, vamos ter esse cuidado de não esquecer o tanto que Deus é justo. Outra coisa que nós, espíritas cristãos, sabemos, que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Nós estamos aqui numa oficina de trabalho, porque eu tenho que trabalhar, gente, essas dificuldades, essas mazelas. Ah, mas eu já tenho muita coisa boa. Que bom, então você vai conseguir trazer outras pessoas, auxiliar outras pessoas e despertar nelas essas virtudes que muitas vezes estão adormecidas. Só precisa de alguém para ir lá e dar um saculejinho para acordar ela. Às vezes você vai ser o despertador daquela pessoa. Ela está lá dormindo e você que vai despertá-la. Então, tenham essa consciência, né?
Nós temos aqui, é uma abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Então, se você está atuando dessa forma boa, compreenda que você vai sim passar alguns momentos que vão ser muito bons. Não queiram isso de imediato. Tudo vem a seu tempo. Tudo tem um momento de acontecer. Seja bom ou seja ruim, mas tem um momento. Se a colheita é boa ou ruim, mas vai ter uma hora que ela vai vir. Né? Mais coisas que Emmanuel coloca. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura, que somos nós, produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Tati, como assim no campo infinito da vida? Gente, somos espíritos imortais. Vocês acham que como espírito imortal, o que nós fazemos aqui acabou aqui? Eu morri aqui, acabou. Não acabou. Tanto que nós estamos fazendo resgates de existências anteriores, que nós não lembramos agora, que é outra dádiva, que eu acho que é um presente de Deus, porque eu acho que nós, no nosso processo evolutivo, a gente deve ter feito coisas que, se a gente lembrasse dessa encarnação, a gente enlouqueceria. Então Deus é tão perfeito que até isso Ele nos dá, esse esquecimento do passado. Mas você sabe, lá no fundo, você sabe o que você precisa trabalhar. E Ele coloca aqui que esses atos, palavras e pensamentos produzirão sempre os frutos. Porque se eu ajo de maneira ruim, as pessoas vão agir de maneira ruim comigo. Se eu profiro palavras pesadas, a comunicação das pessoas comigo vai ser mais pesada. Se eu acabo tendo pensamentos deturpados, eu vou atrair espíritos que condizem com esse pensamento. E eu vou viver meio cabisbaixo, sentindo o ombro sempre pesado, a cabeça doendo. É escolha nossa. Então, haja mais pelo amor. Use palavras mais brandas. E controle os seus pensamentos. Nós pecamos, vamos colocar pecamos aqui, de errar, muitas vezes, só no pensar. A pessoa foi muito ruim comigo. Não, mas eu assim, deixa ela para lá. Mas no pensamento assim, não, tomara que aconteça isso, que perca o emprego, que pensamento é esse? Você acha que um pensamento desse vai atrair algo que seja bom para você? Pode ter certeza que não. E aí Emmanuel coloca, efetivamente sabemos tudo isso. Sabemos ou não sabemos? Falei alguma novidade? Novidade nenhuma. A gente sabe de tudo isso. E aí, ele continua aqui. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, que a gente é muito abençoado, a gente recebe muita coisa para o nosso aprendizado. A beneficiar em nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? E aí vem, a gente vai e pergunta assim, o que você faz de extraordinário? Olha o título lá, que fazeis de especial? No Evangelho da tradução do Haroldo, do Novo Testamento na tradução do Haroldo, ele coloca assim, em Mateus 5,47, que está essa passagem. E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Os gentios, gente, eram os pagãos, aqueles que não eram judeus. E aí, quando Jesus coloca esse questionamento aqui, não fazem também os gentios o mesmo? O que você está fazendo de extraordinário em cumprimentar seus irmãos? Se todo mundo faz isso, o que tem de especial nisso? Será que eu estou atuando da maneira adequada? Será que o que eu estou fazendo assim não é só o básico? O Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, ele coloca assim, é interessante, eu até trouxe aqui, nós temos a Bíblia tradicional, essa aqui é uma Bíblia evangélica que eu ganhei, a Bíblia da Mulher.
Nós temos aí a tradução do Haroldo, que não é um livro, assim, é um livro espírita. Não. Haroldo fez um estudo para que ele conseguisse pegar as palavras traduzidas adequadamente para aquela época, para que a gente entendesse passagem por passagem do Evangelho de maneira adequada. Não é um livro espírita. Que isso fique claro, porque às vezes as pessoas falam assim, não vou recomendar não. Gente, recomende, não precisa, isso aqui não precisa ficar só entre os espíritas. O Haroldo fez um estudo maravilhoso, assim como ele vai lançar agora a tradução das cartas de Paulo. Ele faz todo um estudo da época e consegue fazer ali uma adequação daquela fala para que a gente compreenda verdadeiramente o que foi falado naquela fala de Jesus, naquela colocação de Paulo. Então a gente precisa ter esse cuidado de não achar que é uma obra espírita, né? Então, o que você faz? Aí o Pastorino ele coloca assim, porque no Evangelho de Mateus, nessa passagem, anteriormente, Jesus veio falando de várias situações que as pessoas tinham o hábito de fazer, mas ele sempre jogando, comparando com os publicanos, né, que eram os cobradores de impostos, colocando assim, sempre em comparação com aqueles que as pessoas na época olhavam e não admiravam, achava a pessoa estranha, achava inadequado. E aí Pastorino coloca assim, Jesus vai fazendo essa comparação. Os publicanos e os pecadores, todas essas classes, assim como os pagãos, os gentios, isto é, os não-judeus, têm uma atuação humana normal. Todo mundo faz. Amam seus amigos, saúdam seus irmãos, prestam benefício aos que os ajudam, emprestam quando têm certeza de que receberão ressarcimento. Ser igual a eles não é vantagem. O cristão que ser-lhes superior, mais perfeito, com bondade e misericórdia suprema, esse sim é o adequado. Então, o que fica questionável para nós, para que nós pensemos essa noite, diante de todo o conhecimento que nós temos, que vocês viram aqui, que palavra por palavra, trecho por trecho do Emmanuel nessa passagem, não é novidade para ninguém. Então, irmãos, pensemos aqui com todo o carinho do fundo do coração de vocês, com todo o conhecimento que você tem. O que você está fazendo de especial? O que você está fazendo de extraordinário? Será que no seu trabalho você não está fazendo só o básico, não? Será que com a sua família você não está sendo só a irmã básica, a filha básica, a esposa básica, a mãe básica? Será que não está faltando alguma coisa a mais que você poderia estar fazendo no seu dia a dia? Até com desconhecidos. Quando a pessoa chega, né, e vem te abordar, será que não está faltando um pouco mais de empatia? O que você está fazendo de especial? Pense nisso. O questionamento do Emmanuel, que foi um questionamento de Jesus em Mateus, ele traz isso. E você falar que não tem acesso, tem todo tipo de Bíblia que você quiser. Todo mundo hoje tem um telefone, tem Bíblia online. Não há desculpa de falar que eu não tenho acesso ao Evangelho de Jesus. Eu não tenho acesso. Hoje o Anderson me mandou um link maravilhoso que traz todo o Evangelho de Mateus, porque eu falei numa palestra anterior que se você estudar só o Evangelho de Mateus, você já vai ter uma compreensão tão gigantesca dos ensinos de Jesus que os outros evangelhos vão ser complemento. Então você não é obrigado a falar, não tem tempo. Coloque o áudio, você não precisa ler. Mas não tem desculpa. Nós não temos mais desculpas. E vocês que estão aqui, eu me incluo nisso, nós temos muito acesso a muito ensino. Mas o que nós estamos fazendo de especial disso tudo que nós estamos recebendo? O que você está produzindo
em cima disso. Pense nisso com carinho. Pense nisso ao acordar com a sua família. Pense nisso ao ir no trabalho. Nossa, isso aqui, não, isso aqui é função de fulano, não vou fazer não. Por quê? Se você está com tempo livre. Porque senão depois começa a pesar e jogar tudo em cima de mim. Ô, gente, nós estamos aqui para trabalhar. Para de preguiça. E faça. Se você tem disponibilidade, faça. Você vai estar plantando para colher lá na frente. Então, acorde todos os dias e se questione: o que eu vou fazer hoje de especial? E mude o seu dia. Eu tenho certeza que você vai estar mudando a vida de muita gente. Não é só a sua, não. Então, agradeço muito a vocês. Espero ter passado o que realmente veio na mensagem, né? Vou finalizar com a oração. Então, agradeço mais uma vez o convite da casa.